Já percebeu como é fácil estar presente para todo mundo, menos para si mesmo? Como é simples oferecer o ombro, o conselho, o apoio. Mas quando é a sua vez de precisar, o silêncio é o único que responde. Ajudar os outros te faz sentir útil. Mas em algum momento, você começa a perceber o peso disso. Aquele vazio que aparece quando você desaba e percebe que ninguém veio. Ninguém sequer percebeu. E é nesse instante que algo dentro de você quebra. Não o tipo de quebra que se ouve, mas aquela que corrói em silêncio. O tipo que Freud chamaria de colapso da persona. Quando o papel que você representava deixa de sustentar o que você realmente sente. Porque a verdade é essa. O mundo te ensina a ser forte, mas não te prepara para ser humano. Você já se perguntou por que as pessoas só te procuram quando precisam de algo? E por quê? Quando é você quem precisa, elas sempre têm uma desculpa pronta, vai dar tudo certo, automático, ou um emoji de conforto vazio? É porque vivemos cercados por máscaras. Máscaras de bondade, de empatia, de afeto. Mas por trás delas, o interesse, a conveniência, o medo de encarar a dor do outro, porque ela revela a nossa. Nietzsche dizia que quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um deles. Mas e se o monstro for a indiferença? E se a verdadeira desumanização não for matar alguém, mas fingir que ele não existe? A solidão não começa quando você está sozinho. Ela começa quando você percebe que está cercado de gente, mas ninguém te enxerga. E quanto mais você tenta ser forte, mais invisível se torna. As pessoas amam o seu equilíbrio, mas rejeitam o seu colapso. Amam a sua luz, mas se assustam com a sua escuridão. Amam o personagem e não o que ele sente. Freud chamava isso de resistência do inconsciente coletivo, o impulso de negar o que dói. E negar o sofrimento alheio é a maneira mais fácil de manter a própria ilusão de controle. Afinal, se o outro sofre, é porque ele fez algo errado, não é? Assim, nos convencemos de que o mundo é justo e que estamos seguros. Mas você sabe que não é bem assim. Porque quando foi a sua vez, ninguém ficou. E você entendeu que o amor das pessoas tem prazo de validade. Ele dura enquanto você for conveniente, enquanto não incomodar, enquanto continuar sorrindo. A empatia deles é condicional. E o seu sofrimento? Descartável. Já percebeu como o mundo recompensa quem disfarça bem a dor? Aqueles que sabem sorrir por fora enquanto apodrecem por dentro viram exemplos de força. Mas força, no fundo, virou sinônimo de negação. Negar que algo te destrói. Negar que algo te falta. Negar que você também precisa ser amparado. Schopenhauer dizia que o ser humano é um animal condenado a desejar. E talvez o que mais desejamos hoje não seja prazer, poder ou sucesso, mas ser vistos, ser compreendidos, sem precisar traduzir a dor. Só existir, sem precisar justificar a exaustão. Mas quem é que fica quando o aplauso acaba, quando a máscara escorrega, quando o olhar perde o brilho e o corpo pede pausa? Quem ainda te chama de forte quando você não consegue levantar? Talvez a verdade brutal seja essa. Ninguém te deve salvação. As pessoas só dão o que conseguem. E quase sempre, elas também estão quebradas demais para oferecer mais do que frases prontas. Mas entender isso não alivia, só torna o mundo mais frio, mais real. E aí surge uma pergunta. Quantas vezes você já foi o ausente de alguém? Quantas vezes alguém esperou o que você também não conseguiu dar? Essa é a ironia trágica da empatia. Todos a desejam, poucos a suportam. Porque enxergar a dor do outro é como encarar um espelho. E nem todo mundo está pronto para ver o que reflete. Nietzsche dizia que a compaixão é o instinto mais cruel do homem. Talvez porque ela nos obriga a sentir o peso do sofrimento, sem poder curá-lo. E então fingimos não ver. Porque é mais fácil acreditar que o outro é forte do que admitir que ele está implorando em silêncio. Já notou como as pessoas confundem ajuda com motivação? Elas te dizem para reagir, para pensar positivo, para levantar a cabeça, mas nunca perguntam o que te derrubou. Elas querem te ver funcional, não verdadeiro. É assim que a dor se torna um crime. Você sente, mas não pode mostrar. Sofre, mas deve sorrir. Chora, mas escondido. Porque o mundo não suporta lágrimas que não sejam bonitas. O que você sente, portanto, precisa ser esteticamente aceitável. Triste, mas inspirador. Ferido, mas resiliente. Porque a sociedade transformou o sofrimento em espetáculo e o silêncio em sentença. Mas e se a verdadeira força não estiver em esconder a dor, e sim em encará-la? E se o ato de pedir ajuda for o maior gesto de coragem que alguém pode ter? Jung acreditava que o sofrimento é o caminho inevitável para a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Ele dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E talvez seja isso que o mundo não entende.
O sofrimento não é falha, é sintoma. É sinal de que algo dentro de você ainda sente, ainda luta, ainda quer significar. Mas é mais fácil ser a rocha do que admitir a rachadura. Mais fácil continuar dizendo tá tudo bem do que aceitar que não está. E nessa mentira silenciosa, nos tornamos prisioneiros de nossa própria imagem, aquela que criamos para sobreviver. E então você percebe: ninguém te salvou, porque todo mundo está tentando se salvar. Ninguém te viu, porque todos estão cegos de si mesmos. Ninguém ficou, porque o amor hoje é frágil demais para atravessar a dor. A ajuda que você espera talvez nunca venha. E esse é o ponto mais doloroso e mais libertador. Porque quando o último ombro some, quando a última esperança se apaga, é ali, no fundo do abismo, que algo dentro de você desperta. A percepção de que ninguém virá te resgatar, e que por mais cruel que pareça, isso significa que o poder de se erguer sempre foi seu. Você é o único que realmente te deve ajuda, o único que sabe o que sente, o único que carrega o mapa do próprio inferno, e talvez a chave da saída. Mas cuidado, não confunda autossuficiência com isolamento. Ser forte não é se fechar, é se permitir cair e levantar diferente. Não para agradar o mundo, mas para não se perder de si. E talvez um dia, quando for a vez de outro precisar, você se lembre de como foi estar só. E escolha não repetir o silêncio. Porque é assim que o ciclo se quebra, quando alguém finalmente decide ouvir, mesmo que o som da dor alheia ecoe o seu próprio. Então, da próxima vez que você sentir que ninguém apareceu, olhe de novo. Talvez o que você estava esperando era você mesmo. E isso é o mais assustador de tudo. No fim, a ajuda que nunca veio sempre foi a sua própria consciência tentando te acordar.